Graça e paz, igreja. Pode sentar. Muito bom, muito feliz e muito honrado de estar aqui com vocês essa noite. Eu senti fortemente a presença do Senhor no momento dos louvores e muito grato a Deus para que o meu tio esteja numa igreja tão abençoada como essa. Muito feliz por isso. A gente tem um grande amor pela vida do casal, como pai e mãe para a gente, e a gente fica muito feliz. Meu nome é Pablo, como o pastor já tem apresentado, sou casado com a Pamela, minha filha Maria Clara. A gente reside em Jauru e Quatro Marcos. É porque a gente tem um consultório odontológico em Jauru e Quatro Marcos. Aí a gente fica para lá e para cá, para lá e para cá. Mas a gente lugar mesmo é Quatro Marcos, não tem jeito. E eu sou pastoreado pelo pastor Edno Ribeiro, pastor Edinho, que a igreja tanto conhece e mandou um grande abraço. Eu comuniquei ele, falei, pastor, recebi um convite de pregar em Pedra Preta. Ele falou, manda um grande abraço para mim, para aquela igreja, que eu amo muito. Então recebam com grande amor e com grande carinho o abraço deles, amém? Vamos para a palavra, que é o mais importante aqui. Eu confesso aos irmãos que essa palavra já há muito tempo o Senhor tem ministrado no meu coração, e a respeito dos dons espirituais. Eu tive um desejo muito grande de aprender e de lidar através dos dons, a partir do momento que eu ouvi um pastor pregando sobre os dons. Aquela chama ardeu e abriu a minha mente que eu já usufruía dos dons, mas não separava eles, como eu vou tentar explicar um pouquinho aqui para a igreja. E pelo zelo que é cuidar, acariciar os dons, tratar com carinho, porque tudo aquilo que o Senhor entrega em suas mãos, trate com zelo, trate com carinho, que Ele despejará mais sobre a sua vida. Então abram em 1 Coríntios capítulo 12. Amém, irmãos? Vamos lá. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua em tudo, em todos. A cada um, porém, é dada a determinação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo mesmo Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E eles a distribui individualmente a cada um como quer. Amém. Glória a Deus. Interessante que no início do nosso relacionamento com Deus, temos um pouco
de falta de conhecimento em entender como é os dons do Espírito e como isso acontece. Mesmo depois de a gente ter um relacionamento com Deus, se não aprofundamos em entender como isso acontece, não direcionamos ele com mais firmeza. Não conseguimos direcionar os dons e usufruir dos dons, porque é importante que saibamos como fazer. E engraçado que Paulo ainda diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Em outras versões, sejam desinformados. Então precisa ser ensinado. Então precisa ser instruído como funciona um relacionamento com o Espírito Santo, para assim usufruir dos dons. Amém? Eu vou contar poucos dos meus testemunhos, porque é muitos dons e é só Jesus para usufruir de todos. Eu não consigo fazer tudo isso. Mas de poucos de cada dom, daquilo que o Espírito Santo me usou. Primeiro, palavra de sabedoria. Quando eu era no início eu tinha mais ou menos uns 17 anos, tinha acabado de casar. O Espírito, eu estava em casa e eu recebi uma ligação de uma tia, eu chamo de tia, mas ela é mãe de um amigo meu. Aí pela intimidade a gente chama de tia. E ela falou: Pablo, vem aqui à casa. Preciso que você esteja vindo aqui e eu preciso conversar com você. Eu preciso me abrir com você. E eu falei: eita. Eu tinha 17 anos só pelo Espírito Santo, mas eu ainda não estava entendendo aquilo. Eu sabia que o Espírito Santo agia. Peguei e falei: pô, vamos lá. Vamos orar, vamos pedir para que Deus use a gente e vamos à casa dela. Chegamos lá. Eu não sabia, imaginava o que ela ia falar. O filho dela já tinha partido para uma outra cidade em prol de serviço. E a outra filha estudava na Bolívia por causa de faculdade. Então ela tinha ficado só. E ela começou a abrir o coração e dizer para mim: Pablo, eu estou triste. Eu estou me sentindo só, eu converso com meus filhos e não me dão atenção. Uma dificuldade e tal. E ela abrindo o coração e ela falando e ela falando. Aí o Espírito Santo me trouxe uma palavra. Aí eu falei para ela, o nome dela é Dona Vani. Eu falei: Dona Vani, com muito amor e muito carinho, aquilo que eu vou transferir para você agora, receba com amor. O Espírito Santo ministrou no meu coração, mas você lembra a época que os seus filhos estavam em casa? Você lembra quando eles estavam em casa e você vivia viajando? Você não vivia em casa? O problema é que, qual que é o problema que está acontecendo? Você está querendo dos seus filhos aquilo que você mesmo ensinou. Você está querendo outra coisa deles. Você passou para eles que pouco importa se está longe ou está perto, porque você estava longe. Quantas vezes eu fui na casa dele? Chegando na casa dele, eu pensava: cara, você faz comida com 13 anos? Você faz tudo isso aqui? Eu faço. Por quê? Mas e sua mãe? Eu falei: não, minha mãe viaja. Eu falei: como assim? Mas sua mãe não fica aqui? Eu falei: não, a gente se vira. Então eles foram ensinados aquilo. Então Deus me fez lembrar, através do Espírito Santo, daquele momento, da forma que ela lidava com os filhos antigamente. E hoje, com os filhos longe, ela pensou: poxa, porque meus filhos não me amam. Não, eles só estavam transferindo o amor conforme foi ensinado. Então aquele momento foi uma palavra de sabedoria para o coração dela. E ela: Pablo, eu nunca tinha pensado dessa forma. E hoje me dói o coração. E ela pediu uma oração, ministrei na casa dela, ministrei no coração dela que ela estava sentindo saudade da família, saudade dos filhos. E aonde que ela se sentiu aconchegada pelo Espírito Santo? Através de uma palavra de sabedoria. Então o Espírito Santo me usou em palavra de sabedoria. Aprendendo um pouco mais, vou falar sobre palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, irmãos, ela vem mais sobre uma... É tipo como se fosse um vislumbre ou uma suspeita profética. Vamos supor, vem uma palavra ao meu coração
que vem do Senhor, só que eu tenho que administrar para não saber se é meu sentimento ou se é o meu pensamento, sem que eu imagine aquilo. Vou explicar conforme aconteceu. Eu estava a caminho do meu serviço, o Espírito Santo falou alto e claro no meu coração: pergunte para ela se está tudo bem. Eu falei, para ela quem? Primeiro ponto, que eu não sei nem para quem perguntar. Mais nada. Só essa pergunta o Espírito Santo falou. E olha, irmãos, para que o Espírito Santo dê uma próxima ação, você tem que responder a primeira. Não adianta você pensar, tá, ele me lançou essa palavra, eu simplesmente acato e fique no meu coração. Não, eu tenho que procurar, eu tenho que usufruir, eu tenho que fazer algo para que o Espírito Santo dê o próximo passo. Se ele não viu uma correspondência da sua parte, isso você está fazendo o quê? Apagando o Espírito. E a palavra de Deus diz, não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, não apaguem o Espírito, não sufoquem. Então, naquele momento, ouvi aquela palavra, eu fiquei agoniado. Falei, então tá, quem que vai ser? Para quem que eu tenho que fazer essa pergunta? Para quem? Cheguei no meu serviço, a minha sogra estava lá e a mãe dela também. Ela falou, Pablo, a minha mãe precisa de uma ajuda com o celular. Falei, caraca, é ela. O senhor quer que eu ajude ela? Falei, não, fechou. Agora, o que é? Aí ela falou assim, não, é só o celular. O celular? O celular. Falei, não, tá bom. Fui, peguei o celular, ela falou assim, olha filho, leva lá pra mim na loja e vê pra mim qual que é o problema do celular, porque eu não entendo. Eu falei, não, tá bom, eu vou te ajudar. Eu imaginando que o Espírito Santo queria que eu ajudasse ela. Peguei, fui pra loja, cheguei lá, conheci um amigo meu que era gerente da loja, deixei o celular com ele, conversando com ele. Lembrei de uma amiga minha que estava lá. O Espírito Santo me fez lembrar. Cheguei nela, eu falei, meu amigo, pode ir arrumando o celular que eu vou conversar, que ela é vendedora, né? Falei, deixa eu ir lá conversar com ela. Falei, não, pode ir lá, meu amigo. Cheguei lá, comecei a conversar com ela. E no momento, o Espírito Santo me fez lembrar e eu perguntei, está tudo bem? Mas não é aquele tá tudo bem sobre a sua pessoa física, é espiritual agora. Foi através do Espírito. Os olhinhos já encheram de água, eu falei, agora o Espírito Santo está trabalhando. Agora eu dei o passo, agora ela vai abrir a brecha. Aí ela falou, Pablo, eu vejo Jesus tão distante. Eu falei, olha só. Eu falei, a gente estava num momento de casa de paz. Eu falei, vamos fazer o seguinte, já passou uma semana da casa de paz, mas eu vou conversar com o pastor, vou pedir para ele uma oportunidade, a gente faz 2 vezes nessa semana e a gente alinha a casa de paz na sua casa. Vamos, vamos, mas liga pro meu marido. Eu falei, ligo, vamos lá. Peguei o telefone, liguei para ele e falei, cara, agora, vamos, eu quero muito, eu estou precisando muito. Palavra do conhecimento. Irmãos, começamos a casa de paz, no primeiro culto, na primeira, vamos supor assim, aulinha, né? Naquele primeiro momento, o Espírito Santo ministrou no coração e eles aceitaram Jesus. Os dois, o casal. E aproveitando esse gancho sobre essa mesma família, através da palavra do conhecimento, eles foram salvos. Agora vem outra. Aconteceu um milagre na casa. Qual o milagre? Ela pegou e falou para mim assim, no momento de oração, ela falou assim, Pablo, a gente tem vontade de engravidar, mas eu tenho tireoide e empata o de engravidar. A gente quer e que seja isso naturalmente. Meu sonho é ser mãe e o sonho dele era ser pai. Eu falei, agora. Falei, marido, coloca a mão sobre o ventre da esposa. Coloquei as mãos sobre o ombro do marido. Falei, esposa, coloque as mãos sobre a mulher e vamos derramar a bênção. Em nome de Jesus, ventre. Pode estar debaixo de tireoide, de forma que for, mas vai engravidar. Que nada atrapalhe o poder do Senhor Jesus Cristo e que essa criança seja um milagre do Senhor.
Deu 10 meses, a criança estava no colo. E através disso, a doutora abriu ela na hora da cesárea e disse: ela não tinha só tireoide, ela tinha endometriose. Eu não sei nem como essa criança está no meu colo. Dá para entender o poder de Jesus? Por que que ele... Imagina só, a doença estava lá, mas o milagre veio no meio da doença para mostrar que foi ele. Não foi medicamento. Foi o quê? Milagre, dom do Espírito. Aleluia. Irmãos, por que eu estou falando milagre? Porque tem uma diferença de milagre para cura. Aqui foi um milagre. Veio a criança em meio da doença, de qualquer forma. Cura é cura. Quando orasse em nome de Jesus, braço se colhe, que agora eu vou falar sobre isso. Será colado? Vou explicar. Vamos lá, cura. Uma experiência logo no meu início do relacionamento com Deus. Eu estava num culto de uma igrejinha simples que nós os jovens em Quatro Marcos tinham ido. Cheguei lá, eu falei assim para o Senhor: ô Senhor, eu te peço, eu quero muito ser usado pelo Senhor. Quero colocar as mãos e as pessoas serem curadas. Quando eu falar, o teu Espírito Santo falando através de mim. Parece que o Senhor é o primeiro a esperar que a gente se posicione dessa forma. Eu parei a oração, meu telefone tocou, ao meio do culto. Eu olhei meio de relance, que se fosse qualquer outra pessoa não ia dar importância. Mas como era minha mãe, me preocupei. Falei, minha mãe sabe que eu estou no culto, não vai me ligar à toa. Saí para fora do culto, atendi a ligação, ela falou: Pablo, corre aqui agora. Seu irmão acabou de cair e quebrou o braço. Eu preciso que você venha aqui e me ajude, porque ele está chorando muito, a gente está no hospital, não consegue tirar um raio-x. Saí correndo, cheguei lá. Quando eu cheguei no centro de raio-x, entrei para dentro, cheguei lá, meu irmão lá, com o braço assim, que ele gritei, ele era menor que minha filha. Uma criança, gente, pequenininha, para deitar numa mesa, para tirar um raio-x, é uma luta. E ele um choreiro, aí o pessoal, não, vamos, espera um pouquinho, vamos acalmar um pouco. Falei, vamos, traz a criança aqui. Falei, vamos para fora. Já sabia o que Deus queria. Falei, vamos para fora. Chegamos no cantinho, falei, mãe, posso orar? Falei, pode, filho. Falei, vem cá, Manuel, o nome dele é Manuel. Coloquei as minhas mãos, falei, Senhor Jesus, o Senhor já me trouxe aqui. E o Senhor acabei de falar para ti que quero ser usado. Então eu já estou aqui. Então em nome de Jesus, seja colado o braço. Em nome de Jesus, saia toda a quebradura. A criança debaixo das minhas mãos, o sorriso começou a abrir. Aleluia. A alegria da criança. Aí eu fiquei quietinho, falei, não vou alarmar nada. Deixa o raio-x. Deixa eu tirar o raio-x, para mostrar a prova, para não ficar só nas minhas palavras. Coloquei minha mãe, falei, mãe, tenha fé. Mas dentro do meu coração eu já sabia já. Falei, tenha fé. Pegou meu irmão. Cura, irmãos, diferente de milagres. Colando o braço. Fez um raio-x, eu tinha uma motinha, falei, vamos embora, que eu já sei o resultado. Vamos embora. E no caminho assim, deu aquele do Espírito Santo dando aquela confirmação sobre aquilo que acabou de acontecer. E a alegria vem para o nosso coração. É algo maravilhoso. É maravilhoso quando o Espírito Santo te usa. Aí chegando em casa, meu telefone já ligou. Falei, é minha mãe. Atendi. Pablo, eu não estou entendendo. O braço do seu irmão está colado. Não há uma rachadura. Ele deixou até tirarem o raio-x. Olha que delícia, gente. Olha que beleza. Olha que lindo isso. É muito bom, gente. Jesus diz o quê? Sim, em meu nome, obras maiores farão. Ele curou, nós também vai curar. Gente, obras maiores farão. Em contagem, quantas vezes mais você orar,
se dispor ao Jesus, se dispor ao Espírito Santo, dá liberdade com o coração aberto. A palavra diz o quê? Eu estou à porta e bato. Se você abrir o coração, eu entrarei e cearei contigo. Então, através do Espírito Santo, milagres acontecem através da sua mão, através das nossas mãos, através do Espírito Santo e através do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuando, irmãos. Agora, eu vou falar que foi um dos momentos mais desafiadores para mim. Mas para mim foi os momentos mais sobrenaturais que eu já vi. Um dos. Foi ano passado. Eu estava em casa, em jejum. E no nosso consultório tem uma odontopediatra. Ela é prima minha e eu chamei ela de 4 Marcos para vir fazer um trabalho em Jauru para nós. E ela, com medo da estrada, chamou a mãe para ir junto. Só que eu não sabia disso. E a mãe dela tinha um câncer. Chegando lá, ela atendendo, e eu conversando com a minha esposa, ela falou: nossa, tia Solange está aí. Ela é nossa tia também. Tia Solange está aí. Eu falei: nossa, legal, não sabia. Aí o Espírito Santo falou no meu coração. Palavra do Correio. Agora foi direcionamento. Ore por ela. Chama a tia, ore por ela. Aí eu falei: eita, eu já não entendia. Porque assim, irmãos, a gente não sabe se é emoção ou é sentimento, ou se é o Espírito Santo. Então a gente tem que ter um pouquinho de passo de fé. Você tem que ter um pouco de coragem. Porque errar, talvez você vai errar. É uma probabilidade. E quando errar, por que a gente tem... eu vou tentar explicar um pouquinho. Quando eu cheguei nela, eu falei assim: tia, com muito amor e carinho, eu tenho uma suspeita em meu coração que o Espírito Santo está pedindo para mim orar e ministrar a cura. Mas eu sou homem e sou falho. Mas vamos dar a liberdade? A senhora me dá o passo? A senhora me dá o desejo? Não é chegando profetada, em nome de Jesus, na frente de todo mundo, aquele negócio, aquele griteiro. Não. Lá no capítulo 14, no final, em Coríntios, Paulo vai dizer: com ordem e decência. Administre o Espírito Santo com ordem, com decência. Falei: com calma, com tranquilidade. Falei: tia, me dá essa liberdade. Posso usufruir do Espírito Santo? Pablo, é o que eu mais quero. Ela estava com câncer de mama, então ela estava bem sensível à palavra, porque quando você está com câncer, a que mais vem para você é que você vai morrer. Então qualquer palavra de vida enche o coração da pessoa. Falei: então vamos lá. Coloquei minha mão sobre ela, falei: em nome de Jesus, Espírito Santo, não sou mais eu aqui. Que teu Espírito Santo derrame sobre a vida da Solange a cura, o milagre, para que onde ela vá, ela conte para todas as pessoas que o Jesus o curou. Deixando claro que não é o Pablo. Deixando claro para pessoas, coração aberto, coração está doído. É claro, é como a irmã testemunhou, é Jesus. Então Jesus curou. Derramei a palavra e nesse momento, dentro de mim eu senti um poder saindo assim e transferindo para a vida dela. Irmãos, eu não sei discernir se o que eu transferi para ela foi cura aquele momento, mas que foi fé, foi fé. E a palavra de Deus diz que dom do Espírito Santo, transferimento de fé, fé. Eu transferi para ela fé. Eu falei: agora, de agora em diante, tia, você vai dizer: com fé estou curada. E eu, como um primeiro aqui, ou como um passo, no dia dos seus testemunhos estarei lá. E ela é de outra denominação, ela é da presbiteriana. Falei: eu estarei lá. Ela: amém, Pablo. Amém. Eu tenho fé. Irmãos, depois de 2 meses,
teve um evento de homens no rancho do meu sogro, que ele é da presbiteriana, e ele me convidou para ir lá. Chegando lá, o marido dela estava lá. E eu sentado atrás dela, o Espírito Santo novamente, uma palavra: diga para ele que ela está curada, para que ele tenha fé. Falei, amém. Falei, será que isso é coisa da minha cabeça? Falei, mas eu vou dar o passo. Ele estava sentado na minha frente. Falei, eu não vou perder a oportunidade, eu vou falar agora. Coloquei a mão, falei assim, meu amigo, o Espírito Santo mandou te dizer, acate a bênção, porque a palavra já foi lançada, o nome do Senhor Jesus Cristo já foi lançado sobre a vida dela, ela está curada. Ele olhou assim para trás, ele falou, amém, eu creio, papo, eu creio. Falei, tenha fé. E ele é chucrão, ele é duro, coração duro, fechado. E eu achei até legal ele abrindo um sorrisinho assim. Eu falei, Espírito Santo, trazendo carinho. Irmãos, na virada do ano, do dia 31, eu e minha esposa num dilema. Vamos passar a virada na presbiteriana, porque nossa família toda está lá, ou vamos passar na Batista, com o pastor Adin, né? Aí nós aquele dilema, porque nossa família é toda de lá, só o casal que é pastoreado pelo pastor. Aí nós naquele dilema, e eu assim, cara, parece que eu tô com vontade de ir lá. Vamos lá, eu tô com vontade de ir lá. Vamos. Chegando lá, irmãos, abriu a oportunidade para os testemunhos. E eu não sabia, mas ela subiu ao púlpito para testemunhar que ela foi curada do câncer. E ela falou assim, Pablo, ela não sabia que eu vou honrar sua vida, meu amigo. Aquele dia você me deu uma fé, aquele dia você me ajudou. Falei, não fui ele. Foi ele, porque se eu não tivesse dado ouvido à voz do Espírito, se eu não tivesse aberto o coração para o Espírito Santo, às vezes o milagre poderia ter acontecido de outra forma, porque ele faz quando ele quer. Mas eu estava no trajeto, passou por mim também esse milagre, eu estou junto, aconteceu, o Senhor me usou como o primeiro hino. Seja adorado através de mim, que eu seja um instrumento em tuas mãos para a tua adoração. Irmãos, esses são os dons que mais eu usufruo, que mais o Espírito Santo me usa, através de palavras do conhecimento, milagres, cura, o Espírito Santo, aconselhamento, porque no 14 ele fala sobre ajudar, isso também é um dom do Espírito ajudar as pessoas. Eu também venho trabalhando, o Espírito Santo vem me usando muito através disso. Mas irmãos, eu quero ler com a igreja. A versão da igreja aqui é qual? A versão NVI. Então, se puder, coloque aqui 1 Coríntios 13. Irmãos, acompanhem no Data Show, fazendo favor. Eu vou ler aqui na minha palavra. Estejam com o coração aberto ao que o Espírito quer dizer para a igreja. Aqui no meu começa assim: posso agora mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que tenho, tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então o conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Irmãos, quer usufruir dos dons do Espírito? Quer ter essa liberdade de usufruir disso? Ser usado para ministrar na vida das pessoas? Quer ter esse interesse? Coloque em primeiro lugar o amor sobre a vida da pessoa. Entenda, é com amor, é carinho, irmãos. Seja sujeito. Quando ele fala aqui, quando eu era menino, pensava como menino, mas agora eu estou homem, sou maduro, penso como homem. Seja o coração aberto, esteja com o coração aberto, talvez a uma disciplina do Espírito Santo. Irmãos, o que Jesus falou para Pedro é muito, muito importante. Pedro disse para Jesus, a pergunta de Jesus Pedro chegou para Jesus e disse: estão falando aí que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é aquilo outro. Não, peraí, e o que você diz que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem falaste, homem, bem falaste. Porque essa revelação veio do Senhor para o seu coração. Aí logo a mais um pouquinho abaixo, Jesus começa a falar sobre que irá ser crucificado. Ele começa a pincelar as coisinhas aos poucos para os discípulos, que era muita coisa para eles absorver. Serei crucificado, terei que morrer. Aí Jesus, não, Pedro, não, nós não vamos deixar. Aparta de mim, Satanás. Agora foi o momento de repreensão a Pedro. Irmãos, versículos acima era o quê? Olha que lindo. Abaixo, repreensão. Aceite repreensão do Espírito Santo. Até Pedro recebeu. Nós somos pequeninos. Temos que estar com o coração aberto, a mente aberta, a pensar como homens maduros e aceitar quando o Espírito dizer sim e dizer não. Amém? Amém? Eu vou dizer mais um pouquinho. Algo muito importante. Não avancei no horário não, né? Preocupado com isso. Como eu falei um pouquinho antes, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a palavra de Deus diz: não apaguem o Espírito. É um alerta para não sufocar, agora é minhas palavras, irmãos. É um alerta para não sufocar a ação divina através da negligência, desobediência e desprezo pelos dons espirituais. Irmãos, falamos da beleza
da grandiosidade que é usufruir dos dons do Espírito. Agora eu vou falar um pouco da seriedade que isso é. É muito sério a gente usufruir dos dons do Espírito. E a palavra está dizendo, não apaguem. Quando ele te der uma... Irmãos, é como se fosse uma palpitação do Espírito. Ele é calmo. Ele não vai gritar no seu ouvido, ele é calmo. As coisas do Senhor é simples. Ele vai falar com clareza e com simplicidade no seu coração. Se você sufocar aquela voz, você está fazendo o que a palavra pede para você não fazer. Não sufocar o Espírito. Agora eu vou dizer 3 homens do Velho Testamento que fazia dessa forma. Primeiro, negligência. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, a gente vai falar sobre o profeta Eli. Na casa dele tinha Hofni e Fineias, eram 2 meninos, que profanavam a tenda do Senhor, as ofertas que iam para o templo. Eles profanavam, levavam aquilo de qualquer jeito. Eles não davam atenção à importância que era aquelas ofertas que estavam sendo entregues ao Senhor. Então eles levavam de mau zelo. E quem era o negligente naquilo? Os pais. O profeta Eli. Ele era o negligente, porque ele era pai deles. Ele tinha autoridade sobre a vida dos filhos, aonde direcionar se era de ir ou não. Poderia apartá-los daquele momento. Mais um pouco abaixo, você vai ver que eles eram tão profanos que eles se relacionavam sexualmente com as mulheres que iam servir na casa do Senhor. Irmãos, era muita... Eles não estavam nem aí mais com o que aquela tenda tinha de importância. E o problema era o pai, que negligenciava isso. Isso é uma ação negligente. Ação negligente ofusca, apaga o poder do Espírito Santo na sua vida. Não seja negligente com os filhos. Não seja negligente com a obra. Não seja negligente com as ofertas. Irmãos, tudo isso, olha só como que Deus deixa claro. A palavra de Deus em Provérbios 3 fala, honra a mim. Honra a mim. Está falando para honrar. Honra. E seus celeiros serão fartos. Transbordarão de vinho. Primeiro tem uma ação. Qual que é a primeira ação? Honrar. Então para o Senhor tem uma grande importância a nossa fidelidade. Tem uma grande importância os nossos depósitos de dízimos e ofertas. Porque primeiro é honra. Você não está dando dinheiro. Você está honrando ao teu Deus. Irmãos, você não sabe o tanto que o Senhor, nosso Deus, preza para a honra. Como que é belo honrar ao Senhor. E através dessa honra, os seus celeiros serão fartos. É uma consequência. Então não seja... Então, o que eu quis dizer aqui era um contraste. A importância da oferta. E eles estavam lá profanando. E o profeta Eli não dava correção. Irmãos, Samuel, é uma palavra que todo mundo conhece. Ele chegava lá no profeta. O profeta já não estava mais, não entendia mais o que era a voz de Deus. Porque sufocou o Espírito de Deus. 3 vezes Samuel vai lá. Na próxima vez Eli parece que lembra. Parece que isso é a voz de Deus. Aí ele diz, Samuel, se ele falar de novo essa voz, diga, estou aqui, teu servo te ouve. Ele já não estava mais ouvindo a voz de Deus, porque ele sufocou o Espírito. Negligência, irmãos, não podemos. Próximo, desobediência. Vou pedir para que possa abrir para mim em 1 Samuel capítulo 14, versículo 22 e 23. Vamos ver se eu acertei.
23. Não, irmãos. Errei. Peraí. Deixa eu abrir. Primeira Samuel 23, chamado de Samuel. Não. Jonas saiu para matar Davi. Inveja de Saul. Sou humano, irmãos. Tenham misericórdia. O Senhor rejeita Saul. É o 15, irmãos. 1 Samuel capítulo 15. Eu vou dizer um pouquinho antes. É o 22 e o 23, tá? 15 fazendo favor, 22 e 23. Exatamente. Eu vou falar desde o 20. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do depósito e o melhor que estava consagrado a Deus para distribuição, a fim de sacrificar ao Senhor seu Deus em Gilgal. 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Forte, né, irmãos? Misericórdia, Senhor. A desobediência, irmãos. Saul foi um homem desobediente. Ele já não estava mais importando com aquilo que o Senhor estava dando valor. O Senhor queria derrotar os amalequitas, porque os amalequitas, no tempo de Moisés, quando o povo estava passando, ele estava dificultando a passagem deles. Então, Deus queria acabar com eles. E a ordem era: mate todos. Traga-me a cabeça do rei Agag e os animais, tudo, acabe com tudo. Eles fizeram o mal primeiro e agora eles vão pagar pelo mal que fizeram. O que Saul fez? Abriu os olhos. Para que vão matar esse boizinho aí, gente? Esse carneiro? Rapaz, tem tanta importância. Não. Vamos levar também o rei Agag. Traz ele, vamos lá. Vamos levar lá. Quando Samuel chega, aquele mugido de ovelhas, aí ele pergunta. A primeira coisa que Saul fez, aquele desobediente, é já se explicar. Vou cumprir a ordem que o Senhor me deu, que Deus deu. Matamos os amalequitas. Aí é onde que Samuel fala: mas que mugido de ovelhas é esse? O que é esse som que eu estou ouvindo? E o que aquele homem está fazendo ali? O rei Agag era para vir com a cabeça dele. Era para vir morto. Por causa da sua desobediência. O reino de Deus foi tirado de você e depositado a outro. Vai ser entregue a outro. A outro que é o obediente. Então, irmãos, zelo com o Espírito Santo. Aquilo que o Senhor despejou sobre você, seja obediente à palavra. Porque para que o Senhor tire de você e coloque sobre outro, é simples. Se formos desobedientes, é como um pecado de rebeldia. É como o pecado de feitiçaria. Então, leve com zelo aquilo que o Espírito Santo está administrando sobre a sua vida. É muito importante isso. Próximo, irmãos, que eu acho que para mim é o mais doído.
Irmãos, eu vou falar um pouco sobre Esaú. Esaú é um caso complicado. Gênesis 25, fazendo um favor, verso 34. Então, já consigo. Aqui para contextualizar um pouco, irmãos. Esaú era o primogênito. Na época, o primogênito tinha uma bênção da primogenitura. Aquele a qual o pai colocaria a mão e abençoaria os caminhos dele. Então, o primogênito, ele tem a bênção sobre a vida dele, que é a bênção vinda dos pais. Por isso que é importante a bênção sobre os filhos. Então, Esaú foi o primeiro. E era uma luta tão grande entre os dois, que dentro do ventre, um saiu agarrado no calcanhar do outro. Que Jacó veio agarrado ao calcanhar de Esaú devido a isso. Porque um queria mais que o outro a bênção da primogenitura. Esaú, tendo a bênção sobre si, ele sabendo disso, desprezou. Não se importava muito com aquilo. Aonde que a gente vai ler aqui? Então Jacó serviu. Aí teve esse momento, onde que Esaú chegou com fome. Só para contextualizar, irmãos, ele chegou com fome de uma caçada que não conseguiu pegar nada. O irmão Jacó estava fazendo um ensopado de lentilhas, um ensopado, uma comida. E o irmão falou: me dê um pouco desse ensopado. Jacó disse: eu te dou, mas eu quero a bênção da primogenitura. Esaú disse o quê? Que me adianta eu morrer de fome e não ter essa bênção? Então, me dê o prato e eu te dou a bênção. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Irmãos, o desprezo com a ação divina é um perigo. Irmãos, pensa como aquilo que já aconteceu com você, se aquele que foi desprezado um dia. Imagine o seu sentimento, como foi doído, como foi chato aquilo que você passou, como foi humilhante aquilo que você passou. Agora imagina o teu Todo-Poderoso ser desprezado por você. Irmãos, é importantíssimo levarmos com negligência, com obediência e sem desprezo os dons do Espírito. Como que é desprezar o dom do Espírito? Como é desprezar a voz do Espírito? Ele te dá uma ordem, ele te dá uma direção e você fala: não é para aquela pessoa não. Não é possível não. É doido? Você acha que é para aquela? Você acha que é isso que o Senhor está me falando é para aquela pessoa? É desprezar. Você acha que ele sabe mais que você ou você sabe mais que ele? Quem que é o mais? Será que é nós ou é o Espírito? De quem que é a ordem? De quem que vem a palavra? Então devemos usufruir dos dons do Espírito com amor e com apreço, com carinho, com zelo. Ele não trata bem você? Com amor? Com carinho? A palavra de Deus nos diz que ele não é um intercessor com gemidos inexprimíveis pela sua vida. Então tratemo-nos como igual, com amor, com carinho, com fidelidade, irmãos, uns com os outros. Agora, para encerrar, vou abrir novamente aqui no versículo 14, mas aqui eu posso eu mesmo dizer. Ele fala sobre os dons da língua, sobre a interpretação, onde ele diz sobre a ordem e a decência.
que a gente trate isso com carinho, que a gente ensine, que a gente fale, usufrua. Quando Deus te der uma palavra de conhecimento, quando Deus direcionar sobre o seu coração uma palavra, um direcionamento, chegue com o coração aberto, com o coração entendendo que você é humano e você é falho, para você discernir, de fato, se é o Espírito Santo ou se é o seu sentimento. E como que eu vou fazer isso para me entender com claridade? Oração, jejum, palavra. Irmãos, 3 tópicos: oração, jejum e palavra. Quanto mais sensível aos dons, ao Espírito, mais se alimenta o Espírito, mais sensível você está e mais ovelhas você vai gerar. Irmãos, pastor, apacenta, cuida. Ovelhas geram ovelhas. O papel do pastor é te discipular, te direcionar, te dizer: não, meu amigo, através do Espírito Santo eu te digo, através dos dons do Espírito eu te digo, não é assim, é com amor, com carinho. E a função da igreja é gerar ovelhas, é contar lá fora os dons espirituais, usufruir disso. Imagina uma onda de dons espirituais sobre a igreja. Irmãos, isso aqui vai ficar, vai ter que quebrar a parede ali, ó. Vai ter que abrir para lá. Não vai caber gente. Vai ter que falar: gente, vamos fazer 2 cultos. Porque cada um de vocês usufruindo do dom do Espírito, mudando uma vida, direcionando uma vida, vai faltar banco. E com amor e com carinho, irmãos. Então trate com zelo, trate com carinho. Vamos todos ficar de pé. Vou pedir para que você agora, com seu coração aberto, fale para o Senhor. Peça para Ele discernimento para usufruir dos dons. Ele te tratou com muito carinho, irmãos. Nenhum momento Ele te acusou. Nenhum momento Ele te desprezou. Toda vez Ele te abraçou. Ele foi carinhoso com você. Ele teve amor por você. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por você. Espírito Irmãos, aquele que pode, venha à frente cantar esse hino. Venha cantar esse hino. O Espírito Santo quer derramar uma bênção sobre a sua vida. Vem, irmãos. O Senhor sobre a sua me ajude nas minhas fraquezas.
certeza em minha voz, em minha palavra, com muito amor e carinho do Espírito Santo. Foi através dele, no meu Pablo. Pablo só foi um instrumento. É ele que falou a cada um de vocês. Aleluia. Aleluia. Sintam agraciados pelo Espírito. Vá para casa apaixonados pelo Espírito. Se debrucem pelo Espírito. Aprendam pelo Espírito. Obrigado. E eu amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. Hoje foi o Espírito. E amanhã será o Espírito. Em nome de Jesus, obrigado, gente. Com amor e com carinho. Agora dê salve de palmas ao Senhor Jesus, amém?